Oi, voltei! Vídeo de hoje em homenagem ao Dia da Mulher, que é domingo, dia 8, mas como nosso vídeo sai na quinta-feira, então o que vale é a intenção. Lá no Instagram também tem várias outras conteúdos voltados para essa semana. É claro que todo dia é dia de falar sobre a mulher, mas a gente aproveita essa semana para enfatizar um pouquinho mais e tratar dessas questões com mais ênfase. Tem 2 anos que a gente posta conteúdos aqui sobre esse assunto, então tem outros 2 vídeos dos anos anteriores, um falando sobre dicas de filmes e séries voltadas para questões que ligam relações internacionais e a mulher, e o segundo vídeo, que foi o do ano passado, que fala sobre questões mais teóricas. E o vídeo de hoje é complementar a esses outros 2 que já foram. Vou deixar os links todos aqui embaixo se vocês ainda não conferiram os vídeos anteriores. Mas hoje a gente vai falar sobre livros de ficção que tratam sobre temáticas que envolvem a mulher e, de certa forma, relações internacionais, até porque isso tem tudo a ver com o Real Help Internacional. Então, chega de falar e vamos lá começar. O primeiro da nossa listinha é O Peso do Pássaro Morto. É um livro de poemas, na verdade, da Aline Bay, e ela vai desenrolando uma história. Os poemas são como se fossem um diário de uma menina dos 8 anos de idade até os 52 anos de idade. Então ela passa por diversas fases, a adolescência, a infância, a vida adulta, e com temáticas que são importantes da gente pensar. Fala sobre representatividade, sobre gravidez, vários temas que são super importantes e que acabam trazendo um pouco das inquietações que a gente passa no decorrer da vida. Em muitos momentos eu me identifiquei com o livro, e eu acho que mais do que isso, os livros de ficção, mesmo que não sejam algo real e concreto, eles têm uma inspiração na realidade ou algo que a gente possa relacionar. E um dos motivos pelo qual eu gosto tanto de ler esse tipo de livro é que, através de uma leitura que seja mais fluida, mais leve, a gente consegue perceber aspectos da nossa vida real mesmo. Às vezes não no que está acontecendo com a gente, mas com pessoas ao nosso redor, com mulheres ao nosso redor. Identificar essas questões é importante para que a gente possa melhorar e ajudar outras pessoas também. O próximo livro não é exatamente uma ficção, é um livro baseado em uma história real, O Humano do Mundo, mas também não é um livro teórico, então eu quis colocar ele aqui porque eu acho que ele se encaixa muito bem. Conta a história de uma psicóloga, a Deborah Noll, que foi quem escreveu o livro. Ela trabalhou como psicóloga no Médicos Sem Fronteiras e visitou vários países, e aqui é um relato desses países e do trabalho que ela realizou nos países onde ela passou. Acaba trazendo um pouquinho da questão da crise humanitária, de dificuldades na aplicação de violação de direitos humanos, enfim, várias questões que envolvem relações internacionais, mas o que traz para o vídeo de hoje da questão das mulheres, mesmo não sendo um livro focado exclusivamente nessa questão, traz sobre questões culturais, a dificuldade de adaptação a depender da região onde se encontra, questões de preconceito, como que a mulher acaba sendo representada em tribos menores, em regiões mais específicas. Então eu acho que é um livro que amplia a nossa mente sobre a nossa possibilidade de atuação, tanto aqui no Brasil como em outros países, e como que a gente pode identificar essas diversas mulheres que a gente tem no mundo. E é um livro muito inspirador, vale muito a pena a leitura. Quem acompanha aqui no canal há muito tempo sabe que se tem um assunto que eu gosto de falar é Ruanda. Faz muito tempo que eu não falo sobre isso aqui no canal, né? Mas claro, fiz muito sobre isso, acabo puxando uma sardinha, né? Mas aí surgiu a oportunidade desse vídeo e vamos retomar esse tema, que é com o livro Nossa Senhora do Nilo. Essa autora, Scholastic Mukasonga, ela sobreviveu ao massacre em Ruanda em 1994, e a história não é baseada na história dela, é uma história fictícia, mas que trata sobre essas questões de etnia, questões políticas, como que as resoluções políticas, os embates políticos acabam refletindo na vida dessas adolescentes na escola, que é o enredo do livro. Ele foca bastante na escola e nas etnias de meninas e adolescentes, uma escola só para mulheres, que estão em diferentes etnias e como que elas representam e acabam reproduzindo um diálogo que está acontecendo em um âmbito maior.
em questões de discussões políticas, em questões de discussões em âmbito internacional, entre Tutsis e Hutus, enfim. Então eu acho que é um ponto interessante para tratar questões culturais e de como que debates políticos ou de coisas que estão ao nosso redor e talvez em algo que a gente acha que está muito distante, como isso reflete na nossa posição nos dias de hoje também. É claro que o livro se passa lá em Ruanda, mas a gente pode trazer ele para a realidade e pensar um pouquinho de o que está acontecendo no mundo e como isso reflete no meu dia a dia. Tem muitas coisas para relacionar. O quarto livro é A Cidade do Sol, também trata sobre questões culturais, porém é um ambiente diferente do de Ruanda. Foca também em questões de casamento forçado, mudança de culturas e do tratamento da mulher em duas questões diferentes. A história é bem complexa, mas no final das contas acaba juntando e tendo foco principal em duas meninas. A primeira é a Mariam, ela tem 73 anos, não, 33 anos. E quando ela tinha 15 anos, a mãe dela morreu e o pai dela era pra cuidar dela e ele acabou forçando um casamento com um sapateiro que tinha 45 anos em um ambiente hostil, de guerras, morando numa situação isolada em que ela não tinha mais outras pessoas a quem recorrer. Então foca bastante na questão do casamento forçado, privação de liberdade, enfim. E a outra menina é a Laila, que tem 14 anos e ela mora em uma outra região. Enfim, vou dar spoiler do livro aqui. Mas ela tem 14 anos e aí a mãe dela tem outros filhos, homens, que saem para participar da guerra contra os soviéticos. E essa menina acaba ficando esquecida pelo fato de que a mãe acaba se preocupando só com os meninos e não vê, ou pelo menos não incentiva ou não procura falar com ela sobre o que fazer no futuro e as possibilidades. De certa forma, fala sobre várias temáticas diferentes e em contextos diferentes. E eu acho que o livro vale muito a pena, principalmente por tratar dessas questões culturais. Por último, não menos importante, um bem conhecido, Conto da Aya. Sou suspeita para falar porque eu prefiro a série ao livro, mas eu acho que o livro também vale muito a pena porque o enredo acaba sendo o mesmo e é bastante relevante. Fala sobre um governo totalitário que tem um fundamentalismo cristão e que comanda os Estados Unidos, acaba dominando e tomando o poder, e assim a posição da mulher acaba sendo diferente. Tem mulheres em várias questões nesse livro. Eu acho que é o ponto central sobre uma mulher que é suscetível, outra que está em uma posição de poder, mas que isso não se aplica às outras, a restrição de liberdade mais uma vez, ou a possibilidade de não poder escolher o que quer ser ou o que não quer ser. Então, apesar de ser um contexto bastante extremista e bem fora da realidade, é uma ficção de fato, mas isso faz a gente refletir sobre questões que a gente tem nos dias de hoje. É isso, finalizamos o vídeo de hoje. Feliz Dia da Mulher adiantado, mas se vocês tiverem mais dicas de livros ou séries, deixa aqui nos comentários, sempre tem muito a agregar. Ano que vem a gente tá aqui de novo falando sobre o mesmo tema, ou até mesmo no decorrer do ano, assim como eu disse no começo, não tem uma data específica para falar sobre isso, são temas importantes e que realmente precisam de debate, principalmente nos dias de hoje, então a gente tem que focar bastante nessas questões e se debruçar sobre o conhecimento para que a gente possa enxergar outras visões. A gente não precisa inventar a roda, muita coisa está acontecendo ao redor do mundo, e identificar esses pontos para que a gente possa mudar a nossa realidade faz toda a diferença. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, se inscreve no canal que semana que vem a gente tá aqui de novo, segue nas redes sociais que sempre tem novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau!